Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite para aprendermos um pouco mais sobre esses esclarecimentos tão importantes. Que o nosso estudo ocorra com muita tranquilidade, com muita harmonia, e que todos que estamos aqui hoje presentes nessa noite possamos aproveitar esses ensinamentos. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e amparada com certeza pela espiritualidade amiga que nos auxilia no trabalho da nossa casa. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, Orgulho e Vaidade. Uma boa noite para todos nós, que todos aqueles também que vão assistir essa palestra pelos nossos canais tenham um momento muito bom, estejam muito bem na hora que estiverem recebendo as informações que os Espíritos têm a nos oferecer sobre esse tema. Orgulho e vaidade, a gente acha que não tem, né? Todo mundo acha que não é orgulhoso e nem vaidoso. Só que são essas paixões inferiores que nos prendem em mundos como esses que a gente está vivendo. E tendo que passar por tudo, né, que a gente escolheu passar ao reencarnar em mundos de provação e expiação, e só reencarna em mundos de provação e expiação sem ser por missão, né, por um espírito missionário, sem ser assim, aqueles que têm expiações e provações a cumprir. E para isso, né, porque tem provações e expiações a cumprir? Porque ainda é cheio de inferioridade. E todas elas, segundo os espíritos, são filhotes aí do orgulho. Né? Do orgulho e do egoísmo, e a vaidade está juntinha aí com o orgulho. Então, se nós não tivéssemos mais orgulho, nem vaidade, nem egoísmo, nem ciúme, nem nada, a gente não estava aqui. Né? Então, um pouquinho a gente tem. O que me motivou a fazer essa palestra, não é a primeira vez que ela vem, ela já veio para cá, foi uma situação que eu assisti, e aquilo, eu estava inclusive procurando um tema para fazer uma palestra, e eu presenciei uma situação, e aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu depois fui para casa e fiquei me perguntando, eu estaria fazendo isso se eu precisasse, né? Se eu precisasse, com certeza. Mas eu cheguei à conclusão que eu iria fazer muitos questionamentos a mim mesma, que eu ia procurar muitas coisas que pudessem substituir aquela atividade que eu presenciei, que eu fiquei me questionando se eu faria. Aí, nessas reflexões, nessas avaliações, né, é que eu vi que realmente eu era bastante orgulhosa. Se não fosse, não estaria nem questionando nada. Né? Então, é uma coisa pequena, uma coisa boba? Só que são nessas coisinhas aí que a gente vai vendo o quanto que a gente é. Às vezes a gente não tem aquele orgulho exacerbado, então a gente acha que não tem. Mas a gente vai ver ali as características do orgulhoso, e quando eu me encontrei na situação, eu fui buscar conhecimentos aí na doutrina e tudo, para fazer uma apresentação a respeito. E aí procurei algumas características, né, do orgulhoso, do vaidoso, do egoísta e tudo, aí a gente vai vendo que a gente se encaixa em várias. Então a gente acha que não é, porque a gente pensa no orgulho, né, daquela maneira exacerbada, aquela pessoa que parece que está, né, com 10 metros de altura sobre os outros, mas não é bem assim não, são coisas pequenas e a gente vê que a gente realmente tem. Então vamos seguindo, porque ela está um pouquinho grande, então eu não vou me deter muito em cada item, até porque não há necessidade, porque ela está, né, os espíritos explicam isso muito bem para a gente. Então olha só, na 7
8.5 de O Livro dos Espíritos, está lá a pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo, é o que eles respondem, né? Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, quando eles falam que nós nos referimos ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre, realmente, intelectual, a gente, claro que especificamente a gente tem que se esforçar para adquirir alguns conhecimentos, mas todo dia a gente aprende muitas coisas. O avanço intelectual, ele vai acontecendo sempre. Agora, o moral, a gente tem que querer. A gente tem que querer fazer as boas escolhas, usar bem os nossos conhecimentos para a gente fazer um desenvolvimento moral. Então, aqui eles dizem que o desenvolvimento intelectual, à primeira vista, parece duplicar a intensidade, né, de todos os vícios que a gente carrega, porque parece que quanto mais a pessoa sabe, mais capacidade ela tem de realização, não só para o bem, quanto também para o mal, se ela não for moralmente desenvolvida. Então, a gente vê que na Organização das Nações Unidas, né, nos grandes postos, não tem ninguém ignorante lá. Não tem ninguém que não tenha capacidade intelectual de estar lá. E, no entanto, quando a gente vai ver, as atitudes morais não estão de acordo com o desenvolvimento intelectual que a pessoa carrega. E parece que quanto mais inteligente, mais capacidade ela tem de fazer o mal também. Então, quando a gente não tem o mesmo desenvolvimento intelectual e moral, a gente vai realmente fazer muito bobagem com os conhecimentos todos que a gente carrega, se a gente não for desenvolvido moralmente. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, é isso que o Espiritismo faz, né? Ele funciona como uma lente poderosa, né, que mostra a dimensão espiritual para nós. Da mesma maneira que o microscópio veio mostrar o mundo dos infinitamente pequenos, né? A doutrina espírita veio ampliar os horizontes do nosso pensamento, mostrando que existe, né, além do que os nossos olhos veem, para o maior, para o melhor. E aí, quando a gente se propõe a isso, a gente vai vendo quão pequenininhos são os nossos sonhos, às vezes, né, as nossas realizações aqui nesse mundo, e que a gente, às vezes, provoca até uma série de males para poder alcançar aquelas pequenas coisas que a gente considera tão importantes. O orgulho está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo. A vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho e também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. A gente vai vendo que realmente ela é extremamente prejudicial e a gente vai fazer a diferença, né, daquela vaidade que é bem-vinda, aquela que é saudável, mas os espíritos nos alertam o que motiva muitas vezes a pessoa se exacerbar na sua apresentação, né? Digamos assim. A vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si. Aqui nós temos uma frase de Benjamin Franklin muito importante. O orgulho que almoça vaidade, janta desprezo. Muito interessante isso, né? O orgulho que almoça vaidade, janta desprezo. Isso a gente vai vendo que as pessoas acabam despertando isso nas pessoas mesmo, né? Quando elas são extremamente orgulhosas e vaidosas, elas
automaticamente elas se queimam nas suas relações, porque é muito complicado, né? A gente ter relacionamentos, seja quais forem, com pessoas extremamente orgulhosas e vaidosas. É oportuno dizer que não estamos nos referindo aqui ao esmero na maneira de andar, falar, vestir ou se enfeitar, que em realidade são saudáveis e naturais, mas há uma causa mais complexa e profunda. Claro, as pessoas têm que se cuidar, cuidar do corpo, cuidar da aparência. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier por que ele usava peruca, já que ele não se importava, né? Que ele era espiritualizado, não se importava essa questão. Ele falou: minha amiga, eu sou muito feio. Eu não posso me apresentar dessa maneira para as pessoas que estão me vendo. Eu tenho que ficar bonitinho. Fizeram essa pergunta para Divaldo, que pinta cabelo. Porque Divaldo pinta o cabelo, ele, Deus me livre de ficar de cabelo branco. Ele falou que não quer, né? Então ele falou que acha que ele quer se apresentar assim. Então não é essa vaidade. Não é essa da pessoa querer se apresentar da forma que lhe agrada, porque da forma que lhe agrada, ele imagina que vai agradar ao outro, né? O nosso rosto, a nossa aparência, quem vê são os outros, né? Que se a gente não tiver um espelhinho dentro da casa, a gente sai toda torta. Uma vez eu fiz palestra aqui, porque eu estava correndo com uma roupa do lado do avesso. E uma outra vez eu fiz com uma etiqueta pendurada aqui. Eu, com aquela pressa, peguei a roupa, botei e não vi que tinha uma etiqueta. No final, a Abel falou assim: eu compro, tá? Foi o preço que tá aí. Então, as pessoas é que nos veem, né? E a gente só consegue ver o nosso rosto se a gente tiver um espelho, porque senão a gente não vê. Então, querer estar bonitinho, apresentável, agradável, cuidar do templo, né? Cuidado de higiene, de apresentação, essa vaidade é muito bem-vinda, mas não é essa. Olha só o que eles dizem aqui, ó. O motivo de nossas análises observações é o estado íntimo do indivíduo ou vaidoso, ou seja, o que está por baixo do interesse dessa exibição e dessa necessidade de ser visto, a ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Né? Então, não é essa questão do estar apresentável, de querer estar bonitinho, arrumadinho. Não é essa questão. É aquela exacerbação da vaidade, o que existe atrás disso, o que motiva a pessoa a isso. Né? Isso que é o problema, não é você estar sendo apresentável, né? Importante lembrarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Eu me lembro, agora nesse fridão, isso veio para mim hoje na hora que eu estava avaliando essa palestra, lendo e relendo, né? Eu lembro que uma amiga nossa, que fazia inclusive palestra aqui, ela pertence a outro centro, ela fazia parte de um grupo que distribuía sopa, né, nas noites de inverno para as pessoas que não tinham casas, para os moradores de rua. E eu não sei se vocês lembram, eu me lembro, ela deve ter desencarnado, porque eu nunca mais vi, isso tem muitos anos. Uma senhora que gostava de ficar sentada na frente daquela churrascaria que ficava ali. Como é que era o nome daquela churrascaria, Valéria, que ficava ali na praça que acabou? Era uma churrascaria antiga, majórica. Isso, ela ficava ali. Uma senhora mulata forte, ela carregava uma bolsa cheia de roupa e ela botava várias roupas. Ela botava muitas roupas coloridas, ela se maquiava muito, ela botava umas coisas na cabeça. Ela queria estar muito bonita, muito apresentável ao gosto dela. E ela, assim, ela procedia. E à noite, ela costumava dormir, antes deles fazerem aquelas obras lá no Hospital Raul Sertã, tinha uma varanda grandona ali, há muito tempo. Ela dormia ali. E tinha outros também que dormiam por ali.
Então, quando chegava o grupo para entregar a sopa, que eles faziam com todo carinho, a sopa era feita lá no Pestalozzi, no Centro Espírita Pestalozzi, então chegava aquela sopa quentinha, né, cheirosa, ela não aceitava comer junto com nenhum dos outros e para ela tinha que ter um prato. Ela não aceitava na latinha de leite ninho, que eles juntavam as latinhas, porque não tinha muitas opções, eram muitas embalagens, né? Então eles lavavam tudo, era tudo limpinho, né? Ela não aceitava a dela ali, a dela tinha que ter um prato. E ainda por cima tinha que ter um pedaço de frango assado. Senão ela não comia. Ela não comia sopa na latinha, ela não comia com ninguém vendo. Então, olha, aquela senhora não tinha onde morar, ela não tinha onde ficar, né? Ela não tinha uma casa. E, no entanto, ela era extremamente exigente com isso, mostrando até um orgulho muito grande nesse momento de receber uma ajuda, né? Então, a gente vê que isso que está aqui, ó. Importante lembrarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Francisco VI, duque de Rochefoucauld, acho que é essa a pronúncia, não sei francês, escritor francês do século XVII, dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. Né? Então, olha só, nem sempre as ações que a gente faz, nós estamos aí, as pessoas muito solidárias, auxiliando, recolhendo alimentos e agasalhos. Está muito frio, né? Há muito tempo que não faz, eu não tenho lembrança de ter sentido frio assim na minha existência, porque eu nem sinto muito frio, mas estou sentindo. Então, a gente vê os movimentos solidários, de caridade, de assistência às pessoas, mas o que vale em tudo isso é evidente que para a pessoa que está recebendo é muito válido, mas para a própria pessoa que está fazendo isso, é a intenção dela, é o que a motiva, se é pelo simples propósito de ajudar realmente ou se é com outras intenções que ela está dentro, né, de um trabalho assim de assistência. A afirmativa se refere às criaturas, a afirmativa do escritor se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que as inclua no rol dos generosos e de grandes altruístas. Os indivíduos orgulhosos quase sempre se autodenominam bem-intencionados e sustentam uma aura de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador das consciências. Aqui nós temos uma foto do filme de Oscar Wilde, que eu acho que é muito importante, o retrato de Dorian Gray. Ele não teve essa intenção, evidentemente, mas é muito interessante essa história. É um livro fininho assim, a gente lê rapidinho, uma hora a gente lê aquele livrinho fininho, mas é muito interessante porque toda a imoralidade que ele carregava, tudo nele, né, que ele era um rapaz belíssimo, como a gente pode ver aqui nessa foto, metade do rosto dele, né? Rapaz lindíssimo. Então, um pintor quis muito pintar aquele belo exemplar, né, de um jovem belíssimo, e pintou, e ficou belíssimo o quadro. Na hora que ele viu o quadro, ele olhou e se viu ali, extremamente vaidoso que ele era, e orgulhoso dessa beleza. Ele teve aquela vontade de que ele nunca envelhecesse, que ele ficasse sempre assim, que ele não gostaria nunca de envelhecer. E aí, na ideia de Oscar Wilde, que ele era imaginativo ao extremo, né, aconteceu exatamente isso. Ele não envelheceu. Quem envelheceu foi o retrato pintado. Foi a pintura que envelheceu, não foi ele. E aí a história rola e muita coisa, e quem puder, dá uma lidinha, porque é muito interessante.
a gente trazendo isso para os nossos conhecimentos espíritas, né? É como aquilo, quer dizer, as coisas que nós fazemos, né, de ruim, nós vamos causando sujidades, entre aspas, assim, na nossa organização perispiritual. Né? Então, vai ficando marcado ali. Vai ficando ali, fazemos maldade em alguém, alguma coisa, isso está tudo no nosso campo mental. E se a gente lesa o corpo físico de alguém, a gente também está lesionando o nosso corpo espiritual. Não só na parte moral, quanto também na parte física. Então, ali no caso, era o retrato. Era a foto que recebia tudo aquilo de imoralidade que ele era. E em nós é a nossa organização perispirítica. Né? O nosso perispírito é que recebe essa carga aí e é o corpo que a gente leva. E ao reencarnarmos, é através do perispírito, uma extensão dele, que o material genético vai formar o corpo, né, com o comando do espírito, através dos fluidos do perispírito, que vão imprimindo no corpo físico as lesões que a gente precisa, os problemas que a gente vai ter, tudo vai acontecendo ali. Então, através do corpo espiritual. Então, nesse retrato de Dorian Gray, isso acontece com uma pintura, né? É muito interessante esse livro de Oscar Wilde. E a gente encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo esse texto interessantíssimo, né? Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dais a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas das sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Então, aqueles que realmente fazem o seu trabalho isentos de orgulho e vaidade, apenas pelo simples propósito de ajudar, estão agindo de acordo, né, com as leis de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Os orgulhosos exigem e esperam obediência absoluta. São super preocupados com exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos. Então, a gente vai vendo aos pouquinhos, depois vem uma série de características, e a gente vai vendo aos pouquinhos, a gente vai se identificando muitas vezes, né? Então, toda aquela pessoa que ela espera obediência absoluta, como se ela fosse o centro do universo, né? É uma pessoa extremamente orgulhosa. Na fase infantil, aqueles que vão lidar com as crianças, né? A conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhe uma nova matriz à sua já existente bagagem espiritual. Querem porque querem impor a sua vontade, a sua ideia distorcida muitas vezes. Às vezes dá um brinquedo, se chega um coleguinha na casa, não, você não vai emprestar esse brinquedo não, porque vai quebrar. Não, esse menino não vai brincar com ele, muito menos com esse brinquedo caríssimo que eu comprei. Isso é demonstração de orgulho. E a criança vai aprendendo essas coisas. Né? Muitas vezes o comportamento dos pais, que a gente às vezes faz com a criança, a gente nem percebe o quanto de orgulho a gente está ensinando aquela criança que está em pleno desenvolvimento e que traz um acervo muito grande de outras encarnações e que precisa de valores para depois ela comparar na fase da adolescência com aqueles que ela já traz, com os que ela já recebeu e fazer então as suas escolhas. Portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver, né? Que nós temos uma figura criança atrás imitando exatamente os dois adultos ali, andando com a mãozinha ali para trás, né? Nada é tão contagioso como o exemplo que se dá. Então, quem trabalha com adolescente, como eu já trabalhei, com criança também,
via muitas demonstrações de orgulho, né, nas crianças, com falas que eram dos pais. Né? Uma vez, isso nem foi na minha profissão, né? Mas eu fui chamada na escola para uma reunião que os pais precisavam de comparecer, porque os alunos estavam com um comportamento e alguns falando algumas coisas, né, para os professores. Então foram chamados todos os pais daquela turma, porque um grupo naquela turma não foi identificado quem era a criança, quem era o aluno que estava respondendo dessa maneira, mas parecia que tinha uns 3 alunos respondendo mal aos professores, quando eles reclamavam de alguma coisa. Então, um deles respondia para o professor que ele tinha mais era que ficar na dele e dar a nota muito bem dada, porque ele estava pagando o salário dele. E um deixou escapar, que foi o pai, falou, meu pai falou que quem paga seu salário é ele, então você faz favor de me dar minha nota. Isso na adolescência já. Então, a gente vai vendo que as coisas que às vezes a gente fala, o comportamento que a gente tem dentro de casa, é que vai dando, né? Vai dando ideia ali e vai dando arma para aquela alma que deveria receber bons valores para poder comparar com os que ela traz. Ela então vai fertilizando muitas vezes aquilo que ela já carrega, né? No lugar de tentar suavizar com os bons exemplos dados pelos pais. Filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas, comportam-se para ser socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Né? Quem lida com criança sabe muito bem o que é isso, quem lida com adolescente sabe muito bem o que acontece. Né? E aí os pais são muitas vezes responsáveis. Os vaidosos colocam máscaras de criaturas impecáveis e, evidentemente, transmitem aos filhos toda uma forma de pensar e agir alicerçada na preocupação com os rótulos e com a escala de valores pela qual foram moldados. Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão às posses e propriedades. Então, uma grande, né, proporção de crianças e tudo vão crescendo, sabendo, dando muito mais valor, acentuando muito mais o preço do que o valor das coisas. Né? Então, às vezes, chega num ponto que, há um tempo atrás, um pai estava reclamando que o filho estava cobrando dele, o abraço que ia dar para ele. O pai pediu um abraço e falou, quanto você vai me pagar por isso? Olha aí. Olha que ponto a gente chega, né? Agora, por que será? Né? Ó, se você comer direitinho, papai te dá um beijinho, tá? Se você comer direitinho, mamãe vai achar você lindo. Pois é. Quem não fala, às vezes, uma bobaginha dessa para uma criança? Só que não sabe o que isso está fermentando ali. Né? O que isso está causando ali. É bem intencionado? Claro que é. Ninguém está querendo fazer isso por mal. Mas a gente ensina amor incondicional, a gente ensina a cobrar por tudo, a gente ensina orgulho e vaidade o tempo todo para as crianças e não percebe que está sendo dessa maneira. Por isso que a gente tem que identificar bem essas características do orgulhoso. Né? Na atualidade, por menor que seja a classe social em que se encontra constituída uma família, ainda é o dinheiro uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade, a atenção e o amor. Quem não conhece famílias assim, que fazem, às vezes, separam o que vai dar para um filho, o local, o quarto, que vai ter, não, seu irmão traz dinheiro para casa, ele vai escolher, ele está numa situação... Olha, como a gente vê essas coisas. Eu não sei se é porque eu lidei com adolescente muitos anos e via muito essas reclamações, eles conversavam muito, ou se isso realmente... é comum acontecer aí em muitas famílias, né? Sempre aquele filho que estuda muito, que tem boas notas, que logo começa a trabalhar, esse começa a ser aquele preferido, né? Ali no contexto familiar, e parece que os mimos vão mais para esse, né? Então, isso é muito comum a gente ver acontecer.
A riqueza amoedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo inintencional. Foi aquilo que eu falei, a pessoa nem sabe que está fazendo isso, não é a intenção dela, né? Uma educação do tipo inintencional, quer dizer, não tem intenção de fazer, mas faz, né? Transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida através do somatório de quê? De gestos, de conversas, das atitudes, dos comportamentos do dia a dia. E quando a gente vê, a gente está enxertando a criança de orgulho e de vaidade, e ela vai dar aquele adulto problemático, né? Aquele que não consegue vencer o seu orgulho no decorrer de sua vida, poderá ter uma velhice problemática e sofrida, pois a debilidade física ou mental poderá provocar limitações, criando dependências. Isso é um problema seríssimo. Né? Uma pessoa, às vezes, ela é orgulhosa, ela é vaidosa a vida inteira. Quando ela chega numa determinada idade, ela pode ficar dependente de alguém. Ela pode ficar. Ninguém está dizendo que vai, mas ela pode ficar. Então, principalmente quando uma pessoa é carregada de preconceitos, de orgulho, de vaidade, quando ela chega num estágio da vida dela que ela fica dependente, ela vai ter que se resignar, ela vai ter que se dobrar a receber a assistência daqueles que muitas vezes ela desprezou, que ela não tratou bem, né? Isso é a lei do retorno. A gente não pensa que a gente precisa desencarnar para depois começar a resgatar o passado cheio de delito, não, porque já nessa encarnação a gente já começa. A gente já começa a sofrer, né, para poder aprender aquilo que realmente com as lições da vida anterior não aprendeu, né? Somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes do orgulho e da vaidade, visto que negá-los de modo obstinado é ficar estritamente ligados a eles. Não podemos negar. Se nós estamos encarnados num mundo de provação e expiação, é porque a gente não é ainda bom espírito. A gente pode não ser malévolo, pode estar lá, porque como a gente tem na fase dos espíritos inferiores uma variedade enorme aí, evolutiva, né, de uma variante grande, então nós temos pessoas extremamente malévolas e temos pessoas muito boas, muito cristãs, muito boas, né, muito evangelizadas, e temos pessoas muito malévolas, mas mesmo assim estão ainda em planos de provação, expiação, ainda que sejam boas, se elas não estiverem em missão, mas estão próximas aí de entrar aí para a ordem dos bons espíritos. Então, um bom espírito, ele não é perfeito, mas ele não tem mais aquelas imperfeições todas, aquelas paixões, o orgulho, a vaidade, o ciúme, o egoísmo, ele não tem mais isso. Para ele sair de um plano de provação e expiação e entrar, né, para um mundo regenerador, ele sair da ordem do espírito inferior para ele entrar na ordem dos bons espíritos, ele precisa se desvencilhar disso, ele precisa não ter mais essas paixões inferiores que os prendem ainda em planos inferiores como esse que nós estamos vivendo, né? Um plano de provação e expiação. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos no capítulo 9, o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Então, as pessoas que são muito orgulhosas, elas não querem ser comparadas com nada, elas estão acima de todos. Não aceitam comparação com uma pessoa. E se alguém mostra que está certo,
diante de uma, né, não é de uma competição, mas diante de um diálogo, de alguma coisa com argumentos melhores, fica encolerizado quando perde a capacidade de argumentar, sendo obrigado a reconhecer que o outro está tendo razão, mas se ele acha que o outro é inferior, fica encolerizado. Uma coisa, assim, terrível. A gente vê muitas vezes isso acontecer, né? Então, temos aqui uma fala de Confúcio: não te suponhas tão grande ao ponto de pensares ver os outros menores que ti. Né? Ninguém é tão grande assim, né? Todos nós temos defeitos, qualidades, né? Todos nós temos muitas coisas boas e temos atitudes ruins, todos nós. Se estamos reencarnados num plano de provação e expiação, é porque ainda não merecemos um mundo melhor, um mundo regenerador, porque ainda somos portadores dessas paixões inferiores. Agora nós vamos para as principais características do orgulhoso. Não vou me deter em nenhuma delas, que não precisa, está muito claro. Cada um que vai lendo e ouvindo vai fazendo a sua reflexão e a sua avaliação. Amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Necessita ser o centro das atrações e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Essas características são muito importantes para nos ajudar a fazer a nossa avaliação, porque a gente acha que não é. A gente acha que não é orgulhoso, que não é vaidoso, que não é egoísta. Ah, não, mas eu ajudo as pessoas, eu não sou assim. Então, a gente precisa de alguém mastigar alguma coisinha para a gente observar. Desenha, né, para a gente. E essas características aí dos orgulhosos é o desenho, né, da personalidade dos orgulhosos. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. Então, a gente vai vendo que a gente, às vezes, vai se encaixando aí em uma ou outra, né, característica do orgulhoso. Preocupa-se muito com sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição pessoal e ao prestígio pessoal. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos, devem girar em torno de si. Né? Então, é aquela pessoa egocêntrica, egoísta, né? Todo tem que girar em torno dela. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Quando se vê sem argumento, começa a debochar, começa a ironizar. Exige e espera obediência absoluta. Não aceita ser contrariada, o orgulhoso, né? Junto com esse orgulho, algumas características mais comuns da vaidade, já que eles andam juntinhos, né? A apresentação pessoal exageradamente exuberante no vestir, nos adornos usados, nos gestos afetados, no falar demasiado. Evidência de qualidades intelectuais, não poupando referências
à própria pessoa ou a algo que realiza. Né? Sempre ele faz melhor. Né? Sempre ele tem amigos melhores, faz melhor que os outros. Né? Sempre assim. Esforço em realçar dotes físicos, culturais ou sociais, com notória antipatia provocada aos demais. Intolerância para com aqueles cuja condição social ou intelectual é mais humilde, não evitando a eles referências desairosas. Aqui tem um erro. Aspiração a cargos ou posições de destaque que acentuem as referências respeitosas ou elogiosas à sua pessoa. Está sempre buscando uma posição de destaque, né? Sempre buscando cargos importantes para que possa aparecer, né? Não reconhecimento de sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento, diante de infortúnios por que passa. Isso aqui é uma característica fortíssima da imaturidade espiritual ainda, da inferioridade espiritual. É aquele que culpa o mundo, Deus e o mundo das suas desgraças. Ele nunca tem culpa de nada. Ele nunca é responsável por nada. Tanto que na doutrina a gente aprende que o espírito começa a amadurecer quando ele assume responsabilidade das suas escolhas ruins. Quando ele se vê na situação ruim em que se encontra, atribuindo a culpabilidade a si próprio. Então, isso é um sinal de amadurecimento do espírito. Então, aquele não reconhecimento de sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento diante dos infortúnios por que passa, é aquele que quer culpar o mundo. Ele nunca faz nada de errado, o mundo que é culpado. Obstrução mental na capacidade de se autoanalisar, não aceitando suas possíveis falhas ou erros, culpando vagamente a sorte, a infelicidade imerecida e o azar. Disse que foi um azar. Então, isso é uma característica de imaturidade total de um espírito. Aí nós vemos no capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Eu não sei vocês, mas eu me achei em vários itens ali. Eu percebi vários itens ali na minha personalidade. Né? Então, é lógico que tenho, porque senão eu não ia estar aqui num plano de provação e expiação. Mas eu tinha casa ali, que é como eu falei com vocês, às vezes a gente acha que a gente não é orgulhoso. Mas quando a gente lê o item lá e a gente reflete a atitude que a gente tem, a gente vai ver, gente, isso é orgulho. Eu não imaginei, mas isso é orgulho. Né? Olha só, as pessoas, uma vez uma médica falou isso para mim, depois eu pensei, eu falei, ela está certa. Ela falou que muitas pessoas procuram por ela para melhorar sentimentos de culpa. Se acham culpados por tudo. A coisa acontece lá na China, ela está sendo culpada aqui. Acontece lá na França, ela é culpada aqui. Então, são aquelas pessoas que parece que carregam um caminhão de culpa nas costas. Aí ela me falou assim, o mais interessante é que quando você fala para essa pessoa, você acha que você é tão importante assim? Para você ser responsabilizado de tudo que acontece? Você acha que você tem essa capacidade toda? Ela falou, sabe o que é isso? Orgulho. Ela falou, isso é orgulho. Quando você acha que você é culpado de tudo, isso é orgulho. Por que você é culpado de tudo? Né? O que você poderia ter feito para evitar isso aí?
Que conhecimento exacerbado você tem para evitar isso aí? Isso é orgulho. E a gente não imaginaria, né? Então, ela disse que quando ela é uma terapeuta, quando ela lança isso, que as pessoas ficam assim, olhando para ela, orgulho. Eu tô me sentindo culpada, é orgulho, sim. É orgulho, você acha que você é capaz, tão capaz, que poderia evitar isso? Não, é orgulho. Então, quando a gente vai lendo, aí você vai identificando ali, eu chegava a rir, eu falava assim, gente, isso aqui é orgulho, eu sou assim, né? Então, a gente não se dá conta. E quando a gente não se dá conta, a gente não se corrige. Quando você não se vê dessa maneira, você não se mexe. Você acha que você é ótimo, que você está boazinha, que você é espírito elevado. E não é não, né? Como Zé Manel dizia, a gente está mais para o cheiro da carne de porco do que para o perfume das rosas. Mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. Então, essas características que a gente carrega, que a gente acaba achando que a gente é bonzinho, quando a gente lê a coisa, a gente fala, não, isso aí eu faço. Não, isso eu sou orgulhosa, então. Né? Então, aí você começa a lutar para você diminuir aquilo ali. Segundo os espíritos, o orgulho é um obstáculo imenso ao progresso. E precisa de muitas e muitas encarnações para a gente poder se livrar disso aí, com dores e sofrimentos. Nessa pandemia, a gente viu muito essas coisas. Inclusive, eu tive conversando com uma senhora que ela falou um absurdo, né? Eu estava numa reunião assim, selecionado porque tinha poucas pessoas da família, ela era uma das pessoas que estava ali, pouca gente, mas ela falou assim, eu acho um absurdo o meu marido ter morrido porque não tinha uma vaga no hospital lá em Niterói para ele. Nós que temos muito dinheiro e uma posição social e uma influência grande, não conseguiram uma vaga para ele. Olha só, olha o tamanho do orgulho. Ele desencarnou, mas desencarnou porque estava na hora dele, não foi porque ele deixou de receber assistência, mas olha só, na ideia dela, deixou de receber assistência, por isso que ele morreu, porque ele deixou de receber assistência, ele não poderia, porque ele era uma pessoa influente e tinha dinheiro. Então, olha o tamanho do orgulho. Diante dessa pandemia, de tantas mortes, de tanta gente perdendo, tanta gente, né? As pessoas não se tocam, continuam ali, naquela posição. Então, quando a gente vai lendo as características do orgulhoso, a gente vai se identificando e é melhor que a gente se corrija, porque senão nós vamos sofrer muito. Doses de humildade, modéstia e sobriedade nos ajudarão a combater esse mal. A dificuldade é que esse medicamento não se compra em farmácia, será conquistado pelo esforço e pela vontade. Está aqui o nosso amigo, prontinho para desabar no precipício, e o galinho não vai aguentar se ele não soltar a bolsinha dele, e ele não vai soltar, ele vai morrer. E isso está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas pessoas morrem de fome porque o orgulho é tão grande que não aceitam muitas vezes uma função mais simples e morrem à míngua, morrem doentes, né? Então o orgulho é o grande obstáculo ao progresso, segundo os espíritos nos informam. Então, qual é o antídoto, né? Porque tem que ter, né? Através da vontade, modificamos a nossa maneira de pensar e agir. Quando estivermos nos dando muito valor pelo que possuímos financeiramente, pela posição social, pelo cargo, pelo conhecimento, etc., meditemos urgentemente no falso rumo em que nos achamos, pois este não é o caminho do aperfeiçoamento. Lembrar que a verdadeira sabedoria está na condição de, pelo muito que possamos conhecer, conseguir avaliar o pouco que atingimos e a pequenez que representamos diante da imensidão universal. Mas precisa de coragem, né? Como diz, é Raul que diz, né, que
formada sobre tudo. E Raul Teixeira, também dentro do Espiritismo, nos diz que Espiritismo não é para quem quer, não. É para quem aguenta, né? É para quem aguenta. Porque realmente não é fácil a gente se desvencilhar dos velhos hábitos, né? Como diz o Raul inteligente aí também, né? Aceitando com respeito e igualdade as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos que conosco convivendo contrariem nossas certezas, procurando entender que o que dizem é fruto de incontáveis experiências, não raro dolorosas. Ouvindo com tolerância e atenção as críticas que nos dirigem, pois elas podem ter procedência. Evitando o menosprezo a quem quer que seja, por maiores que sejam as razões a nosso favor. Então é muito difícil, não é fácil, né? Mas é o esforço que a gente tem que fazer. Sendo submissos às ordens recebidas nos deveres assumidos, mesmo que contrárias aos nossos pontos de vista, como treinamento necessário de renúncia aos nossos caprichos, procurando sempre o lado simples e belo de todas as coisas, independentemente das aparências enganosas que possam agradar ou desagradar nossos sentidos físicos. Valorizando sempre as oportunidades de exceder as funções mais modestas e desempenhar os afazeres mais singelos. Resistindo de todos os modos possíveis aos nossos impulsos de insubordinação e ódio, quando formos injustiçados, caluniados, humilhados, menosprezados, machucados ou ofendidos por quaisquer pessoas, reconhecendo que somente Deus pode julgar nossos atos, e se temos nosso coração puro, Ele nos recompensará. Evitando de qualquer maneira a ostentação ou mesmo a espera do reconhecimento por outrem das boas obras que estejamos conduzindo. Então a gente volta àquela questão de não saber a direita o que a esquerda faz, né? Porque a gente tem que fazer e ajudar somente pelo simples propósito de ajudar e querer ver o outro melhor. Aí nós temos Antoine de Rivarol, que diz, ele é um pensador francês, bem polêmico, né? Já viveu lá entre 1700 e 1800. Há algo maior do que o orgulho e mais nobre do que a vaidade, a modéstia. E algo mais raro que a modéstia é a simplicidade. Né? Simples assim. Né? Pois é. Ser humilde, então, é o quê? Ser humilde é ser despretensioso, conformado, resignado, simples, submisso, respeitoso, reservado, comedido, moderado, sóbrio. Somos humildes? Somos humildes? É a pergunta que a gente faz para a gente mesmo. Eu sou humilde? Diante disso, eu sou humilde? Se eu não sou humilde, eu sou o quê? Eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou egoísta. Claro que na variantezinha, posso não ter todas as inferioridades, posso não tê-las tão exacerbadas, mas eu ainda as tenho, senão não estaria aqui. Né? Então, precisamos reconhecer o nosso nível evolutivo. Para que a gente possa se aperfeiçoar, a gente tem que saber que precisa disso. Né? Quando Jesus disse, vós sois deuses, né? O problema está em que a gente não consegue achar isso. Nós somos, mas a gente não consegue achar que é. Mas por que a gente não consegue? Porque a gente sabe que a gente está num caminho muito distante ainda, né?
mas a gente está caminhando para isso, né? Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Adoro essa foto, né? Porque deixou que o pássaro muito menor e com muito menos capacidade voasse acima dele, que é o rei dos céus, né? Então a gente tem que aprender com a natureza, aprender com o que a gente vê. Aí depois que eu vi a tal situação, né, que eu deparei com a situação, que eu voltei para casa, que eu vi, ali eu comecei a ver, eu sou orgulhosa, né? Porque eu não estaria ali. Pois é, por que não? Por que não poderia estar ali, né? Pois é, por quê? Aí que está. Então a gente vai se conhecendo e vai fazendo aquele esforço para ver que nós somos muito pequenininhos diante da imensidão. A gente ainda carrega muita coisa. Como Kardec diz aqui, está em branquinho, vocês não vão conseguir ler com facilidade, né? Está aqui, ó. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Allan Kardec. Então, temos aí o nosso grande amigo Allan Kardec, mais uma vez, dando lições valiosas para a gente, né? Essa alma iluminada que codificou a doutrina e trouxe todas as possibilidades de aperfeiçoamento para nós. Vamos aproveitar, estudar o Espiritismo, vale a pena. Muita paz para todos.